Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Caio Fausto, eu tenho 19 anos, sou um futuro aprovado em medicina na URGS, na UFSC, na UFPR ou em qualquer outra faculdade que aceitar minha nota no final do ano. Hoje eu venho trazer aqui uma técnica RAD, uma aula barra revisão de expansão marítima, que é um conteúdo que cai praticamente todo ano na prova do Enem e em outros vestibulares, também de modo mais aprofundado. Vou tentar fazer uma aula assim mais rápida, falando tudo que eu lembro assim sobre expansão marítima, para você que vai prestar Enem, para você que vai fazer uma prova na escola e quer saber um pouco, ou você que só simplesmente gosta de estudar história e quer saber um pouco mais sobre expansão marítima. Confesso que eu não vou conseguir falar todos os nomes, as datas, tudo, porque a intenção dessa aula é ser uma aula rápida. Mas vamos lá. Para falar sobre expansão marítima, a gente tem que voltar o do porquê essa expansão marítima aconteceu. Quais foram as motivações para que isso aconteça? Certo, para explicar as motivações é bem simples. A gente tem que pensar no lado religioso, o lado político e o lado econômico. Essa tríade, esse tripé, ele sustenta o ideal de Portugal e Espanha a levarem o seu império, seu reino, sua economia, sua religião em diante. Certo. O primeiro tríade, eu vou falar sobre a religião. Muito se fala sobre a expansão da fé católica, a expansão de cristandade, levar Cristo ao mundo, né? Levar a Cristo a outros povos que ainda estavam sendo descobertos, nossa senhora, catolizar, eu acho que essa é a palavra, minha dicção ela é péssima, tá gente? Catolizar outros povos e levar Jesus Cristo a outras pessoas. Isso acontece por quê? Porque tem esse incentivo religioso. E ele é verdadeiro, tá? Muitas pessoas se falam que isso foi só uma desculpa para uma questão econômica, uma questão política, que eles estavam usando a influência da Igreja Católica para expandir. Cara, em partes isso é verdadeiro. Em partes eles usavam um pouco da religião para interesses econômicos, mas a gente não pode descartar a ideia que a Igreja Católica foi fundamental e que esse sentimento de levar a Cristo para os outros era verdadeiro. Eles não eram 100% maldosos, mas também não eram 100% dóceis, como essa parte que eu falei de levar a Cristo a outras pessoas, ela entrega, né? O mundo é feito de cinza, não é de preto e branco, né? É feito um tom de cinza, sabe? Mas essa ideia religiosa, ela é uma vertente muito forte e muito importante para a expansão marítima. Tá, mas por que eles tinham tanta essa vontade de levar a fé católica? Eu não sei se vocês sabem, mas em 1782, me corrigem se eu estou enganado, mas ali em 1700, a Península Ibérica, eu até trouxe aqui o meu Google para mostrar para vocês, a Península Ibérica, que é essa partezinha aqui. Península é essa projeção, eu acho que é essa definição de península, que é uma projeção do continente frente ao mar, né? Porque tem tipo essa península italiana, tem, deixa eu ver, outras penínsulas. A mais famosa é a Península Ibérica, que é essa daqui, que uma terra cercada por mar, eu acho que é um negócio assim. Que é aí essa projeção do continente para o mar, entende? Que é essa parte aqui de Portugal e Espanha, né? Que é essa aqui é ibérica. E elas eram dominadas pelos mouros, né? Que eram os muçulmanos do Oriente Médio. Não, do norte da África. O Oriente Médio é mais ao leste, né? É o leste, é pra cá. E eles eram dominados pelo mouro num reino chamado Deixa eu pegar aqui minha colinha, que eu não vou ter aqui. Era alguma coisa. Al da Luz. Lembrei. Al da Luz. Nem precisei ver. Al da Luz. É porque eu tava lembrando de Al Nasser, do jogo do futebol, que normalmente começa com Al, né? As coisas em árabe, tipo o álcool. Ele vem do árabe. Voltando à expansão marítima. E eles só são. Até anotei a data aqui. Eles só são expulsos por completo em 1492 pela tomada de Granada na Espanha. É uma região mais ao sul da Espanha, Granada, e eles são expulsos, os mouros. Mas aí ele foi de 1700 e poucos até 1492, 1492. Então teve um tempo de quase de 700 anos, sabe? De muito tempo de dominação muçulmana na Península Ibérica. E como eles foram conquistando assim as coisas? Foi por conta das cruzadas, que é uma aula à parte, né? Sobre as cruzadas, mas foi os povos cristãos que foram lá
e foram se expandindo e foram expulsando os muçulmanos aos poucos, durante milênios, que foi uma batalha bem longa, assim, as cruzadas. Então, se você tiver mais interesse, procura aí no YouTube. Eu ainda não tenho vídeo sobre cruzada, ainda não estudei esse assunto mais a fundo para falar para vocês. Então, esse aspecto de levar a religião para frente, de defender o catolicismo, ele vem justamente daí, né? Muito tempo a dominação muçulmana na Península Ibérica, e isso faz com que essa dominação, também já puxando um assunto futuro, ela vai dar muita tecnologia para Portugal e para Espanha, para expansão marítima, né? Porque, querendo ou não, os muçulmanos, quando estavam na ocupação, eles pegam algumas coisas da parte muçulmana, que eu acho que a bússola... Não, a bússola eu não tenho certeza. Eu não sei se a bússola e o astrolábio vêm de origem arábica. É uma dúvida que eu tenho, mas eu não lembro qual foi a tecnologia, não sei se foi a bússola ou o astrolábio, mas noções de matemática, noções de navegação, algumas coisas são incorporadas do islamismo para Portugal, para a Espanha, para justamente fazer isso. Então teve alguma influência arábica na tecnologia para a expansão marítima. Se eu lembrar qual tecnologia foi, eu passo para vocês, mas eu não sei ao certo. Eu acho que a bússola vem dos chineses. Tenho a impressão que vem dos asiáticos lá, dos chineses. Mas tem algumas coisas que eu não lembro quais foram que os portugueses e espanhóis incorporaram da Arábia. Lembrando que eu não sou professor de história, tá? Só queria dar esse adendo, não estudei tão profundamente. Estou lembrando as coisas assim mais de cabeça. Certo, expansão da fé católica. Outro motivo era um motivo político, que seria a expansão do império, né? Pô, tu pegar mais terras, tu dominar rotas comerciais, tu ser um pouco uma potência maior que Portugal e Espanha eram. Cara, Portugal e Espanha eram ali no 1300, 1400, eles eram as superpotências mundiais, não existia outro país, outro reino tão poderoso quanto Portugal e Espanha, em quesito econômico, em quesito político, em quesito de influência. Não existia Inglaterra, não existia, né, no caso, mas eu estou dizendo em comparação. Inglaterra e França eram fortes, mas nem tanto. Portugal e Espanha era como se fosse a China e os Estados Unidos de hoje em dia, sabe? O domínio monopolítico. Só que eles eram ainda mais que Estados Unidos e China, porque ainda assim que Estados Unidos e China são superpotências, ainda há mais competição do que hoje em dia. Enfim, eles só tem que lembrar que eles eram super grandes potências. E eu queria explicar o porquê eles eram super grandes potências. Vamos pensar o seguinte: Portugal e Espanha, eles têm... O que fez eles serem reinos tão poderosos? Foi a unificação precoce. Teve a Revolução de Avis em 1395? 85, lá em Portugal, que, assim, vamos ver como era a Europa nessas épocas. A Europa não era como a gente conhecia hoje, né? Não tinha esses países, esses reinos, tudo bonitinho. Eles eram vários reinos assim meio que separados. Tipo, a Itália não existia, que era vários reinos. A Alemanha não era, que era o Império Austro-Húngaro. Perdão se eu estivesse falando errado, mas eu sei que eram vários impérios, não sei se era um Império Austro-Húngaro ainda, mas eram várias coisas assim, vários reinos assim, eles não eram unificados, eles sempre estavam em guerra, sempre estavam brigando um com o outro e não sei o que. Tipo, cara, é muitos reinos, era muito descentralizado. Pense num poder descentralizado. Mas Portugal, ele em 1385 vai fazer a Revolução de Avis, que ele vai pegar e vai dizer assim, tá, agora esse espaço aqui é de um reino só. E qual a importância disso? Ah, mas Caio, porque essa unificação ela é benéfica? Porque não vai ter mais competição entre reinos. Dois, quando tu tem uma centralização melhor, assim, um governo mais centralizado, não que isso contemporaneamente seja correto em certos aspectos, tu consegue ter uma estabilidade política e um senso de organização, de expansão, de economia muito maior, né? Quando tu tem um conjunto, né, de pessoas que, tipo, é só tu parar pra pensar, né? Com centralização tu consegue ter mais controle sobre as coisas que tu vai fazer, entende? Tu não precisa ficar se preocupando. E a Espanha também teve um processo de unificação, acho que foi uns 100 anos depois.
Eu notei aqui, 1492, não, não, perdão. Foi em 1469. É, cara, uns 80 anos depois, né? Uns 80 anos depois, 84 anos depois, 84 anos depois, teve o casamento não, de Castela e Aragão, né? Que eram as duas famílias reais, os dois reinos assim, maiores ali na região da Espanha. Eles se casaram e formaram a Espanha como era hoje, com o casamento de Castela e Aragão. Eu não lembro o nome do reino que era antes, eu acho que era Reino de Castela e Aragão antes. E aí virou Reino de Castela e Aragão, que virou a Espanha. Mas beleza, com essa unificação precoce e também, vê, olha só onde Portugal está, né? Deixa eu mostrar aqui de novo. Eu gosto de pegar o globo. Ele está literalmente virado pro Oceano Atlântico, né? Aqui tá o Oceano Atlântico, tá até escrito aqui. Ele tá literalmente virado, né? Ele tem muito litoral, então é muito fácil de conseguir vir para cá, sabe? De expandir. Claro que eles não sabiam dessa parte aqui do globo, né? Mas eles estavam, tipo, literalmente de frente pro mar, né? E o motivo econômico, eu acho que fica meio óbvio, né? Expansão de novas rotas comerciais, expansão de comércio de especiarias, comércio de ouro, cara, todas as coisas que tu imaginar, assim, de... E também, cara, também tem o quesito do épico, né? De querer desbravar os mares. Claro que não era tão influente quanto essa tríade, mas também alguns cronistas da época, alguns poetas da época, tinham essa questão de expansão, assim, de querer ir, assim, né, nesse sentido. Também teve um pouco dessa influência. Tá, mas vamos para os motivos econômicos agora. E como Portugal se sustentava? Ele se sustentava com a compra e venda de especiarias, né? E as especiarias vinham principalmente aqui do Oriente Médio, né? Que vinham aqui da Índia. Eu não sei onde fica Calicut certinho, mas ele vinha principalmente aqui da parte da Índia, né? E as especiarias eram muito importantes por uma questão social, por uma questão assim de consumo de comida mesmo. Eles gostavam muito de especiarias e eram muito caras porque não era todo local que dava para plantar especiarias, né? Então as especiarias eram muito especial, que era cravo, canela, que davam gosto às coisas e a nobreza adorava, entende? E exploração de outras coisas, mas principalmente especiarias, né? E como eles conseguiam Opa, perdão, chutei o tripé. Como eles conseguiam especiarias daqui para cá? Eles passavam por vários locais, sabe? Eles iam por terra, passavam aqui pelo mar Mediterrâneo, vinha aqui para Veneza e Gênova. Gênova, eu li aqui no mapa. Veneza e Gênova, que eram portos assim, não eram portos, mas eram locais que faziam a distribuição para a Europa, né? Que tem muita influência islâmica aqui, né? E eles faziam esse interposto para ir para Portugal. Então, Portugal, pensa o seguinte: quanto mais locais um certo produto passa, né? Eles vão aumentando o seu valor agregado, né? Porque pensa o seguinte, tá, eu sou um indiano, eu vou vender lá para Portugal, eu vou pegar, vou precisar ter eu vou, tipo assim, custou R$ 2, claro que não tem essas medidas, né? Custou R$ 2 para esse fone de ouvido, R$ 2. Eu vendo ele por 4 porque eu quero ganhar lucro. Eu dou lá pro cara que vai lá e vai jogar esse fone de ouvido lá pra Itália. Vamos pensar nesse sentido. E aí o cara do frete vai olhar pra isso aqui, cara, custou R$ 4, eu comprei do cara por R$ 4, eu vou gastar mais R$ 3 pra ir pra lá. Eu vou botar R$ 6, ou seja, 4 mais 6 já virou 10, ou seja, custou R$ 2, já virou 10. Aí vai chegar na Itália, ele vai dizer, nossa, custou R$ 10 aqui pra eu comprar. Beleza, custou R$ 10 para comprar, eu vou gastar mais 3 para levar para Portugal, então eu vou colocar 6, ou seja, R$ 16. Os caras lá de Portugal vai comprar por R$ 16 e vai querer vender por 20, entendeu? Ou seja, algo que era R$ 2 virou R$ 20, aumentou 10 vezes o seu valor. E parece exagero essa porcentagem de aumento, mas tinha coisa que aumentava 300, 1000 vezes por cento.
Porque pensa, se hoje em dia o frete já é caro, no sentido às vezes ser maior que o valor do produto, e olha a tecnologia que a gente tem hoje, imagina tu levar uma quantidade limitada, que era uma caravela, que era um barco, que era, sei lá, o que eles levavam por terra, umas carroças, deve ser umas carroças, os caminhões, tá ligado? E aí, imagina nesse nível, sabe? E a demora e tudo, que se perdia no meio do caminho. Mano, então era muito caro, muito caro. E então era da principal prioridade de Portugal era justamente pegar uma rota comercial que, tipo, ele mesmo fizesse, né? Que não dependesse dos outros. Eu acho que teve alguma coisa, acho que foi alguma coisa do Império Otomano, com a tomada de Constantinopla. Eu não lembro certinho qual foi a influência dessas influências. Mas Portugal já queria ter uma rota comercial. E, cara, com a expansão do capital, influência muito da burguesia, né? A burguesia financiava muito, porque quem lucrava com as questões ali de venda de especiarias era a burguesia. Então a burguesia foi lá, financiou Portugal, financiou a Espanha, para justamente dizer assim, ó, busca novas rotas. Isso demorou, tá? Demorou bastante. Então o que que Portugal fez? A primeira coisa que Portugal fez foi a tomada de Ceuta. Ceuta é esse chifrezinho aqui da África, não sei se dá pra ver. Esse chifrezinho aqui da África. Eles vão tomar Ceuta e vão começar a contornar a África. Eles não sabiam a noção do tamanho da África, sabe? Tipo, tinha até algumas, não lembro se está correto, mas tinha até algumas lendas que a África não tinha fim, né? Que Portugal deu fim à África, né? Mas eles vão tomar Ceuta, deixa eu pegar minha colinha aqui. Eles vão tomar Ceuta em 1415. Em 1415 eles vão tomar Ceuta, que é esse chifrezinho da África. Depois eles vão para 1434 com o Cabo Bojador, que eu acho que fica mais para cá. E esse Cabo Bojador, ele é um rompimento tanto psicológico da coisa, porque eles falavam que depois do Cabo Bojador o mar fervia, que tinha muitas tempestades, que o mar era muito bagunçado, sabe? Muito agitado. Teve várias expedições para lá. Acho que quem fez isso foi não, acho que o navegador, acho que o rei era Dom João II. Nessa época, se eu não salvo a minha memória, Dom João II, ele fez várias expedições até que finalmente eles passam o Cabo Bojador e depois ali esse rompimento psicológico fez ainda mais Portugal se expandir conforme a costa da África. Depois eles vão, acho que fica mais ou menos por aqui, ó. Eles vão em 1482, eles vão fazer a feitoria São João da Mina, que ali é uma feitoria que é tipo é meio que eles construem meio que não é um porto, mas eles constroem meio que uma casarona de reserva que eles vão pegar produtos da África, principalmente o ouro, na São José da Mina. Então, São João da Mina. São Jorge, meu Deus! Falei em todos os santos, mas não falei São Jorge. São Jorge da Mina, que eles vão armazenar ouro, e essas feitorias vão ficar meio que na costa para justamente fazer esse entreposto de comercial com Portugal, sabe? Entende? Deixa uma coisinha aqui, uma feitoria aqui na costa, para eu justamente pegar e levar para Portugal. Depois, em 1888, Bartolomeu Dias vai passar pelo Cabo da Boa Esperança, né? Que aí o Cabo da Boa Esperança é bem embaixo da África, viu? Começou em 1415 e aí só em 1488 eles vão chegar aqui no finalzinho da África. E o Bartolomeu Dias vai ser um cara que vai dar fim à África, né? Porque eles estavam indo pro sul, né? Até que chegou um ponto que eles veem que dá para virar pro leste. E aí vê que dá para contornar o leste. Isso é algo assim surreal, porque eles veem que talvez dê para contornar a África, entendeu? Dá para contornar a África, talvez chegar pelas Índias, sabe? Tem vários mapas do dia, porque, cara, eles literalmente não conheciam nada, né? Era tu navegar mal aberto, eles nem sabiam direito quais eram as estruturas da Terra, então era muito surreal, né, o que eles fizeram. Então Bartolomeu Dias vai dar o fim à África, né? E em 1494 vem algo muito importante que é o Tratado de Tordesilhas. Ele envolve uma parte da minha região, sabia? Porque assim, o Tratado de Tordesilhas foi feito em 1494 e ele teve muita influência com a Bula Intercarta de 1493, né? Foi 1493 a Bula Intercarta, né? Acho que eu não notei aqui. Se eu não estou enganado, foi em 1400, tá traduzido, 1493, tá aqui nas minhas anotações.
que o Papa legitimiza essa Tratado de Tordesilhas. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele do meu suporte. E aí eu tenho o globo nas minhas mãos, vou ficar com o globo na mão agora. E por que eles fizeram esse Tratado de Tordesilhas? Como Espanha e Portugal eram potências marítimas, eram potências econômicas, para eles não brigarem entre si, eles disseram assim, que tal a gente dividir o mundo ao meio, tudo que tu descobrir pra cá é meu, tudo que tu descobrir pra lá é seu, sabe? Só pra não gerar essa discussão. Não que, tipo assim, ele dividiu o mundo ao meio, então todos os povos europeus, reinos europeus eram de Portugal e todos os outros eram da Espanha. Na verdade, é Espanha e Portugal. É assim, nessa ordem. Só se tiver espelhado aqui que eu tenho que tomar essa atenção, né? Tudo que estiver ao leste é para Espanha, tudo que estiver ao oeste é para Portugal. E porque ele não é porque eles vão dominar todos os reinos e tudo mais, é terras novas a descobrir, tá bom? Não confunda como se tipo agora a França, a Inglaterra eram parte da Espanha. Não é isso, tá? E ela foi intermediada por um papa. Eu não lembro o nome do papa, tá me fugindo os nomes dos papas. Tu não precisa saber pro vestibular. Mas o papa vai lá e legitimiza. Na verdade, o rei de Portugal, acho que foi o Dom João II, se eu não estou enganado. É o Dom João II que vai lá e negocia com o Papa, que ele vai jogar tipo assim, eles mediram do Cabo da Boa Esperança, que é um arquipélago de ilhas, aqui próxima a Portugal, se eu não estou enganado é esse arquipélago? Cabo Verde, na verdade. Cabo Verde, perdão. Que é mais ou menos aqui, que é o do Vozinha, né? Sempre lembro do Vozinha. Que era, acho que, 273 léguas para oeste do... Acho que era 273 léguas. Vou ver se eu anotei alguma coisa aqui. Revolução de Avis. Não tem nada aqui falando sobre o Tratado de Tordesilhas. Pelo menos eu não vou conseguir achar 494. Vou tentar legitimar o poder. Revolução de Avis. Pô, mano, não vou conseguir achar... não vou conseguir achar a quantidade certinha de léguas, mas eu tenho alguma coisa, a impressão que é entre 200 e 300 léguas. Acho que o número é 275 léguas para oeste do Cabo Verde, né? E aí antes era acho que 150 léguas, e aí o rei de Portugal, que se eu não me engano é Dom João II, ele vai lá e negocia com o Papa, ele joga um pouquinho mais para cá. Isso faz com que ele pegue um pedaço do Brasil. Então esse é uma das evidências históricas que elas entram em discussão para saber se Portugal e Espanha já sabiam da existência de um continente para cá ou não. Porque, tipo assim, se eles não sabiam que tinha terras a oeste ali de Portugal, né, em direção ao mar, por que o rei de Portugal ia insistir tanto em querer jogar um pouquinho mais para cá, né? Mas ainda não há evidências historiográficas que comprovem com efetividade se eles sabiam ou não sabiam da existência de novas terras, mas esse é um dos argumentos que eles usam para saber. Eu acho que eles suspeitavam que tinham mais terras, tem até outras coisas, tipo, de vikings que vieram para cá, de africanos que vieram para cá, mas eu acredito que não tem nenhuma evidência histórica assim mais concreta para garantir que eles vieram ou não. Eu não estudei muito sobre esse assunto, tá? Mas, assim, pelo que o Pedro falou nas aulas dele, eu acredito que não tem nenhuma evidência histórica de outros povos vindo para cá, além dos europeus. Mas certo, e aí o que acontece? Por que ele é influente na minha região, que eu falei aqui? Porque ele vai do Pará, ele pega justamente Belém do Pará, que tá aqui, ó, e ele vai até Laguna. Laguna é mais ou menos aqui, ó. Laguna é aqui, ó, mais ou menos aqui. Então ele vai fazer esse trajeto aqui, ó. Ele vai pegar toda essa costa aqui, ó. E Laguna é uma cidade próxima aqui, é uma cidade muito importante. Ele teve vários portos muito importantes. Ele teve o Porto de Laguna por muito tempo. Na Revolta Farroupilha, ele vai ter uma importante porque eles vão fazer a tomada de Laguna. Foi e ainda é, mais ou menos, uma cidade muito importante aqui da região. E aí tem lá o monumento do Tratado de Tordesilhas e tudo mais, que é ali que foi. E até alguns mapas, assim, que eu fico meio brabo, que eles cortam aqui, né?
Tipo, eles cortam e eles não pegam Santa Catarina, eles cortam tipo aqui, ó. E eu falo, cara, mas não tá pegando aqui Santa Catarina. Fala, pô, mas é ali, sabe? É ali que foi. Não sei por que o pessoal faz isso às vezes. Algumas representações de alguns mapas, eles estão incorretas. Eu fico, cara, não sei se estão incorretas, né? Mas pelo menos é o que eu sei que foi ali em Laguna, em Santa Catarina, foi de Belém a Laguna. Pelo menos é isso que a historiografia fala e pelo menos é isso que eu aprendi desde a infância. Eu acredito que eu não esteja errado. Então, posso estar, tá, gente? E aí teve toda essa influência e também teve Vasco da Gama em 1498. 1498, que ele vai chegar às Índias, né? Ele vai contornar a África e ele vai chegar aqui às Índias. E ele vai voltar cheio de especiarias, mas ele até é um pouco menosprezado lá nas Índias e tudo mais, que eles chegam assim com os tecidos, e aí eles ficam meio assim, cara, porque tu tá dando tecido, a gente é rico e tudo mais. Eles meio que não foram tão, tipo, receptivos, sabe? Mas eles voltam para Portugal podre de rico e se aposentam, porque era muito lucrativo, muito. O dinheiro investido numa expedição marítima voltava tipo 1000% mais valorizado, com lucro e tudo mais. E depois de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao nosso querido Brasil. Pedro Álvares Cabral, esse que na verdade ele queria ir para as Índias, né? E aí não se sabe se eles vieram para cá, tipo, eles estavam aqui e aí uma tempestade veio aqui para Salvador de Bahia, ou se tipo eles já queriam fazer essa rota. Tanto é que ele não fica no Brasil, ele não fica. Depois ele vai lá para as Índias, tá? Depois ele passa aqui no Brasil, fica uns, não lembro quanto tempo ele ficou aqui no Brasil, mas fica um tempo assim curtinho e depois vai, volta para as Índias, volta para Portugal e aí ele manda a carta ali manda a carta para o rei de Portugal ver que aquela carta famosa do nosso querido, pô, cara, eu sou ruimzão com nomes. Mano, quem escreveu a carta do descobrimento do Brasil foi o... Cara, só porque eu tô gravando isso. Esqueci o nome, meu Deus. Pra vocês verem que eu não tô fingindo. Esqueci o nome do cara. É o... É o meu Deus do céu. Cara, esqueci. Esqueci mesmo. Mano do céu. Chegada do Brasil, intencional, rota africana, cabojador, São José de Minas, fase 4, Vasco da Gama, Leandro João III. Cara, eu esqueci. Caraca, eu esqueci mesmo. Impressionante, cara, impressionante. Esqueci o nome do grisão lá. Esqueci, meu Deus. Que raiva, eu queria passar pra vocês. Eu vou pesquisar, né? Que eu sou muito ruim com data e com nomes, eu consigo entender a história em geral, mas quem escreveu a carta do descobrimento do Brasil? Mano, que coisa. Pedro Vaz de Caminha, sabia, mano? Pedro Vaz de Caminhas, no Porto da Bahia. Pero Vaz de Caminha, né? Pero Vaz de Caminha, pro rei Dom Manuel I. Dia 1º de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha. Cara, como eu esqueci esse nome, Pero Vaz de Caminha. Mas enfim, eles chegam ao Brasil. Pero Vaz de Caminha manda a carta para Dom João... Não, Dom João não, perdão. Não, Dom João. Dom Manuel. Confundo o nome dos reis. Pro Dom Manuel, dizendo que descobriu terras novas e tudo mais, e cai tanto em linguagens quanto humanas, né? Sobre a questão do etnocentrismo, esses paranauê todo. Mas enfim, eu acho que de expansão marítima, em resumo, é isso. Se eu cometi algum erro histórico, comentem aqui embaixo, vou adorar a correção de vocês, porque, lembrando, eu não sou professor de história, eu sou só um estudante de vestibular, então posso ter cometido alguns equívocos. Não estudei a fundo aqui, fiz só uma revisão rápida sobre os assuntos, e não estudei tanto assim para fazer um vídeo 100% correto, não tem roteiro, eu só vou falando as coisas, então perdão se eu cometi algum erro histórico. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo me corrigindo, o que vocês estão achando desse daí.
e eu vou tentar fazer tanto da expansão marítima até o Brasil atual. Vou tentar pegar toda a história. Não vou lançar tudo de uma vez, vou lançando aos poucos, que eu também estou estudando aos poucos. Eu comecei Brasil República agora, então eu vou passar para o Brasil Império, vou passar para o Brasil Colônia, sobre o primeiro e segundo Reinado, sobre o período regencial, sobre ali a questão da, cara, de tudo de Brasil Colônia, das capitanias hereditárias, vou passar sobre, cara, de tudo. Tudo que vocês imaginar vou passar, cara. Vou passar por todos os aspectos que eu tô gostando muito de estudar a história do Brasil, e é um tópico que eu gosto muito, que é a história. Então, um beijão a todos vocês, espero que tenham gostado. Essa foi para você, professora Liriane, minha professora de história, e Pedro Assad também, né, uma grande professora de história também para o vestibular. E é isso, galera. Beijão a todos vocês, bons estudos e até!